difícil, né? Ali dentro da mercearia, a gente poderia estar escrevendo um livro, coisa que eu deixei passar, porque a gente tem uma outra língua ali dentro. Tem pessoas que vão comprar pia, aí eu falo, eu vendo torneira. Não, é para rádio. Eu falei, você quer Vered ou Rayovac? Então, se você não entender o freguês e você criticá-lo ou rir na hora que ele está transmitindo o que ele quer comprar, você vai perder. Eu nasci pertinho da igreja da Boa Viagem, que inclusive é padroeira daqui de Itabirito. Eu era muito ruim de bola, né? Mas mesmo assim eu jogava também, ou então bandeirinha. Nossa, foi marcante. Quando era a festa da Boa Viagem, era a única época que a gente comia o pastel de angu. Então, a gente saía lá de casa, papai pedia, né? Ele gostava muito também do pastel de farinha. Mas as donas faziam aquele pastelzinho de angu e a gente pegava, né? Criança, todo mundo já conhecia, né? Todo mundo ali. Aí levava lá para casa pra gente comer o pastelzinho de angu, que ficou marcante naquela época de criança em comer o pastel de angu, né? Que depois, graças a Deus, de muitos anos, que veio deslanchar em Itabirito, que muita gente fazia, né? Só não era tão conhecido. Quintais, né, das casas lá, a gente conhecia todos os pés de laranja, todo pé de jabuticaba, que juntava aquela turma para apanhar, né, chupar uma laranja da casa dos outros, né? Mas a hora que você distraía, tinha alguém na sua casa também pegando, mas chamava a gente e dava tudo certo. O Padre Francisco Xavier Gomes convidou eu, Cleiton, para ingressar no Canarim. Aí nós fizemos o teste com Dona Ana, ou com Dona Maria José, e graças a Deus eu passei e ingressei no coral, né, que foi assim também muito bom pra gente, porque né, uma criação boa dentro de casa, e depois ainda pegar um coral, né, com esses regentes, né, que estavam lá nos ensinando, participando também de outras cidades, né, para poder conviver em outras casas, né, quando tinha algum concerto, alguma coisa fora de Itabirito, né, que era ótimo naquela época. São João Pascoal, para quem não sabe, não é de Itabirito, ele era do Congado, o Congado era dele, e a igreja do Rosário ao lado da casa dele. Então ele saía no dia da igreja do Rosário, da festa, descia com o Congado na Rua do Rosário, parava ali na igreja da Boa Viagem, a meninada toda ia para lá para escutar o Congado tocar, e a gente seguia o Congado até chegar no Rosário, e dali saía a procissão. E outra coisa do São João Pascoal interessante, aí eu já estava, né, já ingressado dentro da mercearia Paropeba, ele chegou lá e falou com o papai, ô Juca, tô precisando de bastante queijo e caneta. Papai, olha, São João, mas tanto queijo assim que o senhor quer? Falou, não, eu quero isso tudo, muito mesmo. Faz um preço aí e tal, que eu preciso, porque... E caneta também, muita caneta. Aí ele fez aquela compra exagerada e juntou algumas pessoas e foi lá pro Cruzeiro João Pinto, que hoje é o Cristo, que ele... Também uma das vozes falou com ele que o mundo ia acabar. E muitos seguidores foi lá, né? E o mundo não acabou. E depois eu, bem novo, brinquei com ele. São João Pascoal, o mundo ia acabar e não me chamou, hein? A mercearia Paropeba, com relação ao comércio, isso vem no sangue. Minha mãe era comerciante na área de roupa. E... Você vê, começou tudo lá em cima na matriz da Boa Viagem. Tem pessoas que pensavam que é lá de Paropeba, perto de Sete Lagoas, mas não é, por causa do rio. E as mercadorias vinham de lá, né? Um lombo de burro. Papai até falava que a rua Paropeba é a rua maior que tem em Itabirito. Ela não tem fim. Itabirito é uma cidade que, desde aquela época, já vendia muito fubá. E vinha trazendo aqueles produtos que ele tinha, rapadura,
alguns doces, porque lá também é um polo de muito agricultor naquela região, mesmo sendo uma topografia difícil, mas vinha muita coisa. Então naquela época já vinha os produtos e pegou esse nome de Paraupeba. Veio meu avô, Carlos de Almeida, e meu pai, José Augusto de Almeida. O papai era filho único. Aí ele deu sequência. E eu não sou filho único, mas o Cleito, meu irmão, não é comerciante. A minha irmã é comerciante, mas eu que fiquei com a mercearia. E a hora que eu assustei, né? Porque você estando naquele ritmo ali e tudo, eu já estava ingressado ali dentro. E papai foi me colocando sem agressividade para eu poder aprender, né? Com os meus fornecedores e também com quem compra na minha mão. Porque lá entra de todo tipo de pessoas. Rico, pobre e remediado. E todo mundo é atendido igual. Isso eu aprendi. O Antônio Maria chegou lá com um pepino, coisa boba, né? Maduro. Pepino você não compra maduro, você compra verde, pequeno. E como uma outras coisinhas lá, ele é perto de São Bartolomeu, em Glaura, aquela região ali. E eu falei, não, eu não quero comprar não. O papai lá no fundo da mercearia escutou e veio, falou, não, vem cá, como é que o senhor chama e tudo. Eu vou comprar. Comprou, pagou para ele, que ele queria. E papai foi e falou com ele, falou, o que mais que você tem lá? Falou, eu tenho um umbigo de banana, eu faço uma farinha de mandioca lá na prensa e tem um pepino. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, na próxima semana, quando você vier, você traz o pepino pequeno, mais verdinho, né? Pode trazer banana também, que você falou que tem umbigo de banana. E aí o Antônio Maria passou a ser meu fornecedor. Mas naquele momento eu falei com o papai, né? Falei, não, como é que você compra isso? Falei, não, pode até jogar fora, mas nós não podemos perder ele como fornecedor. E até hoje ele é meu fornecedor. Não foi a gente que ensinou ele, né? Foi só uma maneira dele não perder a chance que ele tinha de estar fornecendo para a gente na mercearia. E outras pessoas também que acontecia lá, que muito importante que o papai eu acabei aprendendo, as pessoas iam levar mercadoria, ou na bicicleta, ou até a cavalo mesmo, e quando chegava lá, a mercadoria já estava feia, amassada, uma banana amassada, aquilo. De novo, o papai comprava, para quê? Para ajudar aquele fornecedor. Eu acho que isso é criação, tá? Não sei se vocês sabem, eu perdi um irmão. Eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Então a minha juventude eu não aproveitei ela. Com dó e também ficar em casa, né? Com meus pais e tal. Então aquilo também acabou a gente ficando mais junto, né? Mas aí eu saía muito com meu pai e com minha mãe. E eu aprendi muita coisa com eles. E mamãe até ficava com ciúme, tem hora, porque quando eu saía para ir na roça, né, buscar as coisas e tudo, e eu gostava muito de coisa antiga, e até hoje eu gosto. Tem hora que eu tenho até que segurar um pouco. Enquanto o papai ia negociar alguma coisa, eu já ia pro porão da casa. E lá naquele porão, eu achava estribo, espora, aqueles negócios todos, eu fico cutucando o papai falou, não, eu só vim para comprar outra coisa, você tá querendo isso? Aí com muito jeito e tudo, eu dava um jeitinho, aí o cara falou, não, eu vou vender para você, porque esse menino eu gostei dele. Aí eu fui comprando coisa, e sempre alguém acabava até oferecendo para papai depois as coisas. E quando chegava em casa, a mamãe fechava a cara, mas aí abraçava, ela, né, muito carinhosa também. E aquilo, por ela ter a loja de roupa também, eu ficava muito também na loja de roupa para poder aprender algumas coisas ali com ela, né? Apesar que era totalmente diferente o ramo da mercearia. Aí depois eu fui aprender a mexer com apicultura. Fui lá para Florestal, que os professores é de Viçosa, e comecei a mexer com abelha. Só que aí o professor na época falou, ó, você não coloca abelha no centro, na cidade, que é perigoso. Deixa no sítio, um lugar que não tem perigo e tudo, né?
porque a abelha é perigoso. O que que eu fiz? Coloquei na cidade. Só que eu não falei com o papai, nem mamãe, tudo. Aí eu tinha muitas amizades, pegava a abelha lá no Calado, ou então no Bom Sucesso, ou então nos distritos aqui, e levava, né? A gente comprava as caixas, e tive bastante abelha ali naquele quintal. Um dia, tipo 3 horas da tarde, eu fui abrir as caixas para ver se tinha mel. Só a melgueira, só a parte de cima. Opa, vai dar uma produção boa. Aí eu, né, vou extrair o mel e levar para minha cearia para eu ganhar dinheiro em cima, né? Que a abelha trabalha de graça, né? E lá tem muito pé de jabuticaba. No que eu abri era muito cedo, 3 horas e pouco, o sol rachando, as abelhas esmuraçaram. Saiu para a Rua do Rosário, picou a Odete Baeta, que era brava pra caramba. A Odete, nó. E do lado da casa do papai tinha uma pessoa que morava de aluguel ali. Chegou na janela para ver o que que era, picou a dona. O Antônio, o pai do Zé Dureza, morava lá em cima na esquina. Ele passando com dificuldade de andar, as abelhas juntou nele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí ligaram para a prefeitura, cercaram a rua para as abelhas, negócio. Por eu morar perto da igreja, sino tocando, foi lá no Tarcísio Mingau, picou ele também. Foi uma confusão. Aí, resultado, as galinhas que a gente tinha no quintal tomou picada, as abelhas picaram. Porco do tio Domingos do lado matou o porco dele, papai teve que comprar outro porco e indenizar. E nunca mais eu quis mexer com a abelha. Hoje eu compro mel, sei da qualidade do mel e dou valor. Quando o cara pede um aumento, eu falo, pode pagar que o negócio vale. Ele talvez que deve ter sentido isso, em questão de um envelhecimento. Chegava alguém para perguntar a ele alguma coisa e tal, falando, não, o Roninho tá aí. Ou então ele saía e foi me deixando. Igual hoje eu com o Pedro Augusto. Né? O Pedro Augusto, ele já tá lá comigo, eu já tô colocando as coisas já para ele pegar também o que eu aprendi com meu pai. Né? Então, o tempo hoje está um pouco mais curto. E agora já está passando só, em vez de 4ª geração, já indo para a 5ª. É uma magia aquilo ali. É impressionante aquilo ali. Eu não sei explicar. Não sei. Há mais anos, não tanto longe, chegou uma pessoa que até é de Ouro Preto, que mexe com a cerâmica salamenha, que chama Paulo Rogério Lages. E ele parou na praça, onde eu falei que o Nonô punha as placas, encostou ali e olhou para dentro da mercearia. Na hora que ele enxergou a mercearia, ele já ia fazer um evento em Alphaville, quando estava começando a fazer um muro ainda da Alphaville ali. Então Minas Tênis foi o primeiro empreendimento que teve. Eu até já vendia pro pessoal que estava fazendo muro, que eles vinham para Itabirito comprar as coisas. E por ser um comércio simples, o pessoal comprava carne de porco salgada, essas coisas. Eles até brincavam, falavam que ali naquela região parecia um chuveiro, que eles tinham um contrato para fazer aquilo e não dava sequência no trabalho deles. Mas quanto mais tempo para mim, melhor que eu estava vendendo. Né? Mas aí o Paulo Rogério chegou lá, olhou para a mercearia e eu não estava na hora. Ele conversou com o papai e falou, eu estou fazendo um evento em Alphaville, o senhor está sabendo? Não, estou sabendo, porque vai, né, tá fazendo um condomínio muito chique lá e tudo. E esse evento vai chamar Viver Minas. E Viver Minas, eu virando aqui agora, é a mercearia Paropeba. Foi meu papai perguntou a ele, mas por quê? Porque tudo está aqui dentro. Minas Gerais está aqui dentro, o cheiro está aqui dentro, os produtos estão aqui dentro. E lá vai ter lojas de todo tipo, chique pra caramba, tudo muito negócio, e o simples vai ser o seu. Então foi muito, muito mágico aquilo ali. E com relação ao patrimônio, e por ter essa época toda, e por tanta mídia, por tanta coisa que conseguimos ali, né? Aí fizeram o trabalho, fizeram a pesquisa e chegaram à conclusão que tinha que ser uma coisa guardada com o maior carinho, a mercearia Paropeba, porque a gente sempre teve essa visão
que não é crescer, é manter pequeno para poder ter os nossos fornecedores pequenos, não ter vergonha de vender para a gente. Porque nos grandão, os mercados grandes, eles têm vergonha de levar um saquinho de fubá, um saco de feijão. Então ali a gente absorve essa turma. E isso foi muito importante na época que a gente enxergou isso aí. Muita coisa importante, inclusive teve na mercearia, que é o pirulito da vila, né? Todo mundo, muita gente de Itabirito sabe. Ele fez uma letra com as coisas que tem na mercearia Paraupeba. E essa música foi muito legal, porque essa música pegou praticamente tudo que a gente vende ali dentro, com uma sabedoria tão grande, que ele foi iluminado para poder fazer aquela letra, que quem ouve e quem vive a mercearia vê que é aquilo ali mesmo, né? O pai mandando, pedindo uma criança para ir lá buscar a mercadoria, justamente com o bilhete. Então aquele bilhete, se eu não soubesse entender, e aquele bilhete, se o pirulito também não soubesse entender, não saía aquela letra. E até hoje acontece de pessoas também, né? Todo mundo é igual, mas tem pessoas importantes que já passaram ali dentro da mercearia, que ficou na história e que fez muito pelo Brasil, que é o Krausberg, né? É até difícil falar, mas ele ia lá na mercearia para comprar pá. E um dia até papai perguntou: para que sou, né, comprar pá, enxada e tal? Porque ele tirava da natureza morta o trabalho dele. Eu não sei a fundo todos os detalhes, mas é uma pessoa que veio morar em Itabirito, na Cata Branca, e que comprava as coisas na cidade, em Itabirito aqui. E acabou fazendo amizade com ele. Ele pegou uma pessoa para ajudá-lo, lá em cima, na Cata Branca, e depois o filho dele, que é o Zé do Mato, passou a ser, né, do Krausberg, uma pessoa de confiança, aprendeu alguns idiomas, e dali são pessoas importantes que passam na mercearia, que estão aí para preservar o pouco ainda que tem, né, do Brasil, né? Não só Amazonas, como as nossas serras aqui. E isso foi uma pessoa que marcou muito a mercearia ali, né? Infelizmente morreu, mas morreu de tanto viver, porque ele morreu com quase 100 anos. Uma pessoa que comia pouco, até não deu tanto de comida mesmo na mercearia, comprava pouco, porque ele comia pouquinho. Punha uma rosquinha, né, na mesa, ele só beliscava, né? Depois ele foi embora de Itabirito, foi morar no mangue, para pegar também da natureza do mangue o trabalho dele, e que virou uma referência para o mundo aí. Então é uma pessoa que passou importante na nossa vida ali. E todas são importantes, né? Se eu for citar, é um prazer, né? A gente, eu não falo que eu estou indo trabalhar. Pode perguntar aqui em casa, qualquer um. Eu estou indo para a mercearia. Quando chega alguém lá e fala: "Nó, meu sonho era vir aqui, né, na mercearia e tudo." Eu falei: "Nó, e eu que venho todo dia. Olha que gostoso", né? Então, quando você passar a pensar que aquilo é um sacrifício, então não tem sentido. Isso é normal pra gente ali, né? Com o Pedro também, com o Josimar, que tem 20 e tantos anos, meus funcionários extremamente irmãos, né? É todo mundo irmão. Só de olhar você já sabe como é que é e tudo. E a gente é uma sintonia ali bacana. Então virou uma família, né? Então essa questão de cansar, de negócio, eu não tenho isso no meu vocabulário.